Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar qual é o nosso conteúdo? Muito bem, a nossa aula de número 5 traz como objeto de conhecimento de obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. Conhecimento das estruturas de composição, estilos e discursos das referidas literaturas. Estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. No nosso detalhamento, análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana para elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre literatura. Vamos falar do modernismo. Mas antes, vamos relembrar as escolas literárias que passaram, que já se passou, né? A gente vai chegar aqui no modernismo, então já teve outras escolas que já estudamos. Então vamos lá, nós vamos começar falando da literatura portuguesa. Quais foram as escolas que fazem parte aí da literatura portuguesa? A gente vai começar aqui com a de trovadorismo, que aconteceu lá por volta de 1189, traz uma literatura através do quê? Das cantigas, né? Cantigas de amigos, cantiga de amor, vocês devem lembrar. Depois veio o humanismo em 1418, por aí, é uma estimativa, tá, gente? Lembrando que pode ter ali uma diferença de datas, certo? Traz o quê? Poesia palaciana, o teatro de Gil Vicente, certo? Depois do humanismo teve a escola literária classicismo, que aconteceu por volta de 1527, e uma das obras bem de destaque desse movimento foi de Camões, chamada Os Lusíadas. E também teve ali o quê? O Renascimento, certo? Isso na literatura portuguesa. E a última literatura que está acontecendo lá, classicismo, 1527. Olha ali a data, né? E aí, na literatura brasileira, aqui começou com o quinhentismo, por volta de 1526, mas há quem diga que aqui começou mesmo a colonização, consequentemente uma literatura, depois de 1530. Então, como eu falei para vocês, pode ter uma diferença de data aí, certo? E aí o quinhentismo traz o que como literatura? A literatura de informação, literatura de catequese. Também há ali uma controvérsia entre os literários, os estudiosos, porque uns dizem que o quinhentismo não pode ser considerado, né, uma escola literária brasileira, uma vez que quem escreveu ainda foi o europeu, né, não os brasileiros em si. Mas vamos tratar aqui na nossa aula como uma escola literária brasileira, tá? Nossa primeira aí. Depois veio o Barroco, 1601, e ele traz o que nessa literatura? Cultismo, né? Conceptismo, oposição. É quando o homem vai ter um conflito entre ele vai pensar ali no homem, no lado mais mundano,
e o lado de Deus, o céu, né? Então vai ter ali aquele conflito, tá? Depois do Barroco veio o que, gente? Arcadismo, 1768, e ele traz o quê? Equilíbrio, natureza, um lado mais bucólico, certo? Continuando, vem aqui uma escola literária que eu amo, que é o quê? O romantismo, por volta de 1836, não é? E aí ele traz o quê? O indianismo, ultrarromântico, né? E também um lado que candoreirismo, porque quando ele vem ali mostrando um lado da identidade brasileira, certo? Depois ele vai para o lado mais assim, o eu, e depois, na terceira fase desse modernismo, ele vem para uma visão mais social, mais de mundo, não só o lado interior. E aí, depois do romantismo, veio quem? Veio quem aí no meio da nossa literatura? Veio o realismo. Aí o realismo veio uma meio que mistura, tá? Que estava acontecendo de uma forma meio que simultânea o realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, tava assim vários movimentos literários nesse período, por volta de 1881. E aí, o que trazia ali essas escolas literárias? O quê? Uma crítica social, algo mais objetivo. Eles buscavam também pela perfeição poética, principalmente ali, como falaram dessa perfeição, os parnasianismos, tá bom? Quem eram os parnasianos, tá? E aí, depois veio o quê? O simbolismo, 1893. O simbolismo ele já traz o quê? Um lado mais subjetivismo, tá? Cosmos, introspecção, traz um lado também de musicalidade, tá bom? E aí, depois, finalmente, chegou o quê? O modernismo, que é a nossa escola literária de hoje, tá? Então, o modernismo começou aqui no Brasil por volta de 1922, traz aí na literatura deles uma forma livre, vai falar o quê? O cotidiano, englobar na escrita o regionalismo. Certo? Então, agora que a gente já veio ali relembrando as escolas literárias, tanto portuguesa quanto brasileira, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. E aí nós vamos falar do quê? Do pré-modernismo. Professora, porque o pré-modernismo não estava lá na escala? Porque o pré-modernismo, gente, não é uma escola literária, tá bom? Pré-modernismo, está dizendo, algo que aconteceu antes, né? Então, vejam que antes de acontecer o modernismo, teve ali uma mudança entre uma escola e outra. Então, dava-se buscando o quê? A identidade até chegar realmente a um conceito do que seria a escrita, a literatura moderna. Certo? Então, vamos lá. Pré-modernismo aconteceu quando? Final do século XIX, lá para o início do século XX. E o que estava acontecendo aqui no Brasil, professor? Olha só o contexto histórico. Aqui estava acontecendo a abolição da escravatura, tá? Então aqui os negros estavam começando a ter a liberdade, né? Também aconteceu o quê? Implementação do trabalho assalariado, porque lá no romantismo chegou ali naquele período já, nessa transição, as fábricas. Então, aqui no pré-modernismo já vai sentir esse lado aí da fábrica sendo envolvendo o cotidiano das pessoas, influenciando de forma direta a vida das pessoas desse período, tá? Então, implementação do trabalho assalariado, implementação do regime republicano, tá? Então, isso aí é o nosso contexto histórico que aconteceu nessa transição para começar o modernismo. E quais eram as questões sociais e políticas, né, que estava acontecendo naquele momento? O que estava acontecendo? Fanatismo religioso, né? Ali, qual era o lado que tinha? O padre Cícero, né? Ele ali estava trabalhando esse lado porque as pessoas estavam com muito fanatismo. Teve também o fenômeno do cangaço, né? O fenômeno do cangaço tem uma figura que com certeza vocês conhecem, né? Que ele é chamado de quê? Virgulino Ferreira da Silva, que conhecemos popularmente como Lampião. Sim, gente, ele existiu, né? Outra coisa que estava ali nas questões, greves operárias, né? Então, ali teve a greve operária, que era por melhoras de salário, condições de trabalho, né? Revolta da vacina, que era o quê? A vacina da antivaríola, que quando ela foi implementada, ela era obrigatória. Você não podia dizer que não queria tomar, você tinha que tomar. Então, ali teve a revolta da vacina. Outra revolta que teve foi a revolta da chibata,
Quem estava reivindicando aí, estavam revoltados, eram quem? Os marinheiros, né? Os marinheiros, eles estavam insatisfeitos com os castigos físicos que estavam acontecendo. Então, ali, eles se organizaram. Lembrando, né, que era só uma revolta. Hoje, o lado militar, né, o exército, eles não podem fazer manifestações. Nessa época ainda podia, né? Teve também o quê? A guerra, né? Guerra do Contestado, certo? A Guerra do Contestado foi o quê? Uma disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina por causa da construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, vejam aí quais eram as questões que estavam acontecendo nesse momento de transição. Por isso que nós chamamos de pré-modernismo, tá? Então, aí teve esse pré-modernismo. E o que era o pré-modernismo? Vejam aí o que é o pré-modernismo. O pré-modernismo é um projeto literário, certo? O desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros, certo? Então, aí surgiu a necessidade de criar a identidade. Surgiu não, né, gente? Se a gente for ver, a partir lá do romantismo, já vinha esse movimento de mostrar a identidade. Tanto que no romantismo, na primeira fase, que era o indianismo, teve como protagonismo quem? O índio, né? O índio, a gente sabe que o índio era a imagem do nosso Brasil, certo? Então, veio aí novamente se renovar. Quem estava nesse movimento para ser moderno achou que aquela imagem ainda não estava a cara do Brasil. Então, eles disseram, não, venham cá, eu quero mostrar realmente a cara do Brasil, vamos pensar, certo? Então, o pré-modernismo é esse projeto. E aí, quem foi os principais, certo, escritores desse movimento? Vejam só aí quem foi os principais. Olha só. Nós temos como principais autores, Euclides da Cunha, e aí a obra de destaque dele que eu trago para vocês é Os Sertões, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Monteiro Lobato, Urupês e Augusto dos Anjos, o Eu. Monteiro Lobato, eu trouxe como destaque, e tem muitas pessoas que nem lembram que Monteiro Lobato fez parte desse movimento, mas sim, viu? Monteiro Lobato é um dos escritores aí do pré-modernismo que lutou por esta causa, certo? Então agora aí que a gente viu um pouco dos principais escritores, obra, o que é o pré-modernismo, preste atenção no poema a seguir. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Muito bem, então vejo aí, né, que a gente acabou de ouvir o poema, a poesia, né, da Psicologia de um Vencido, do Augusto dos Anjos, lá do livro Eu, falei para vocês que era um dos destaques, né? Então vamos lá olhar esse poema. Vejam aí que esse soneto, ele trata da decadência humana, tá? Geralmente o autor não é o eu lírico, né? O personagem ali que está falando no poema. Neste caso, o autor é também o eu lírico, ou seja, Augusto dos Anjos foi ele que escreveu e é ele ali como o eu lírico dessa poesia, tá? E aí na primeira estrofe ele se apresenta como filho do carbono e do amoníaco. Veja aí, né, como ele se apresenta, um ser composto de vida em sua natureza mais simples, chamando a atenção para uma característica cientificista herdada lá do naturalismo. Verifiquem aí que é uma transição, então ainda vai ter influências de outras literaturas, tá? De outras escolas.
Então ele tem aí uma influência do naturalismo. Ele se autodenomina de monstro da escuridão e rutilância, vejo aí no nosso segundo verso, né? Ele se chama de monstro. Essa forma pessimista e até contraditória, uma mistura de luz, trevas, justamente com a musicalidade que esse poema tem, explorada nessa poesia, revela também características marcantes do movimento simbolista. Tá? Então vejam aí a mistura, por isso que a gente está trabalhando o pré-modernismo, porque ainda está criando-se ali a nova identidade literária, certo? No restante do poema, ele mostra-se como enjoado. Vejam aí no próximo, nossa próxima, olha só, já o verme, né? Então ele mostra ali que ele está enjoado do ambiente que vive, de modo a se tornar até hipocondríaco com tanta toxicidade e sofrimento, tá? E aí, ademais, de forma mais ilustrativa, ele descreve o seu destino fatal, que é o quê? A morte, a partir do verme que o espreita, que termina tudo aquilo que é vivo. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas. Então, vejam aí que ele vai descrever o seu destino final, que é a morte. E aí, no fim, o seu corpo passará pelo processo natural de decomposição, certo? Sobrando-lhe apenas aquilo que não é devorado por bactérias. Ou seja, só lhe restarão o quê? Os cabelos, porque a única coisa que a bactéria não vai comer, bactérias, fungos, enfim, tudo que tem ali debaixo da terra que vai ajudar nessa decomposição, não come, serão o quê? Os cabelos. E aí a métrica desse soneto e as suas rimas, né, também podem ser apontadas como herança parnasiana de Augusto dos Anjos. Quando a gente falar de herança parnasiana, vocês devem lembrar que os parnasianos, gente, eles procuravam o quê? Pela perfeição, pela métrica e tudo mais, certo? Então, esse foi o período de transição de literatura, dessa literatura. E aí começou-se o modernismo brasileiro. Como vocês sabem, o modernismo brasileiro aconteceu no ano de 1922. E ele deu início lá na Semana da Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, fevereiro de 1922, tá? E aí foi um evento de 3 noites. Na segunda noite foi o que deu a falar, né? Foi muita confusão. Então, aí, segunda noite, a confusão. E teve a declamação do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E a plateia simplesmente fez o quê, gente? Vaiou, né? E aí, grandes nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, não, gente, eles não são parentes, tá? Mesmo ali sobrenome, mas eles não são parentes. Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pixia, Graça Aranha, Roro de Carvalho, Guilherme de Almeida, Vila Lobos, Anita Malfatti, Tarsila de Amaral e de Cavalcante, eles participaram, na verdade, ativamente desse movimento. E na noite da confusão aí, né, que vaiaram, há quem diga, lembrando que agora o que eu vou falar é uma fofoca, tá? Há quem diga que as vaias foram puxadas por Oswald de Andrade. Como assim, né? Oswald de Andrade fazia parte desse movimento, planejou, né, ali essa semana e puxou. É aquela coisa, né? Falem mal, mas falem de mim. Tinha que repercutir de alguma forma. E a segunda noite, com certeza, repercutiu. Saiu em todos os jornais, né? Muitas críticas, inclusive. Certo? E aí o movimento modernista, ele tem fases. Então vamos verificar as fases desse movimento. A primeira fase, né, ela traz o quê? Um lado heróico. Hoje chama também de desconstrução, certo? Então olha só, desconstrução dos valores do passado e a busca pela identidade nacional. Segundo Menotti Del Pixia, o grupo da semana não formou um código, formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nossos pensamentos e a nossa arte na paisagem e no nosso espírito dentro da autêntica brasilidade. Então vejo aí que para ele esse movimento foi realmente para mostrar a identidade literária do Brasil.
certo? E aí, esse movimento, ele teve o quê? Algumas revistas e manifestos que movimentaram essa literatura. Veja aí as principais revistas e manifestos que aconteceram nesse período. Muito bem, então vejam aí, ó, revistas e manifestos desse movimento. Primeiro foi o quê? Claxton, São Paulo, de 1922. Depois vem quem? Estética, Rio de Janeiro, 1924. A Revista, lá de Belo Horizonte, 1925. Arco e Flecha, Bahia, 1928. Maracajá, Fortaleza, 1929. E Madrugada, Porto Alegre, 1929 também. Então, esses aí foram as revistas e manifestos, tá? Que movimentaram essa escola literária na primeira fase, certo? Vamos verificar quais são as características dessa fase? Prestem atenção aí. Então, olha só. Como eu falei, ele tem fases e nessa fase traz a característica de quê? É uma fase mais radical e nacionalista, né? Por isso que é destruição. Eles querem esquecer tudo que já foi feito e começar do zero. Ele busca uma identidade nacional, maior liberdade formal, com rupturas da sintaxe, presença de regionalismo e linguagem informal. Informal, tá? Valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira, uso de versos livres que não possuem métrica, tá? Eles não vão se preocupar com isso. Uso de versos brancos, não vão se preocupar também com rimas, e a utilização do sarcasmo e da ironia faz parte desse movimento. Vamos lá continuar, então. Os autores principais do movimento, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Olha só aqui o poema de Oswald de Andrade para mostrar como se aplica essas características. Pronominais. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então vejam aí que ele vai dar uma redução, né, vai ter um distanciamento da fala e da escrita. Ele fala, dei-me o cigarro, que é a forma gramatical, né, a gente sabe que não pode começar uma oração com um pronome oblíquo, e aí lá no final ele se deixa disso, camarada, me dá um cigarro, porque é assim que a gente fala no nosso dia a dia. Então ele foca ali uma linguagem mais simples. Versos, né, os versos são livres, e ali cria-se uma identidade nacional, porque é a mistura dos povos, certo? Então vamos continuar. Em 1924 foi publicado um manifesto escrito por Oswald de Andrade, chamado Manifesto da Poesia Pau-Brasil, no jornal Correio da Manhã. Então vejam aí esse manifesto. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ogre nos verdes da favela, sob o azul calabrino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões do Botafogo, bárbaro e nosso. A forma ética rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Continuando, vamos lá. Então, olha só, esse manifesto, né, e o livro, ele faz o que? Muita riqueza vegetal, ali o minério, né? Então, percebam que ele traz ali uma crítica, né? Ele vai expressar o quê? Uma proposta moderna de literatura, certo? Voltada para o quê, gente? Para a realidade brasileira, tá bom? Mas aí do lado da uma redescoberta do nosso Brasil, certo? Então vamos dar uma continuidade aí. Fases do modernismo, agora a segunda fase. Vejo aí, agora é uma fase o quê? De consolidação, e chamada também de geração de 30, que traz a reflexão sobre o sentido de estar no mundo e renovação da linguagem, foco no sociopolítico, tá? Olha só, sociopolítico. Características, vamos lá verificar as características. Olha só, consolidação do modernismo, vasta produção literária em poesia e prosa, né, que nós chamamos ali de poesia de 30, romance de 30, valorização do regionalismo e da linguagem popular,
utilização de versos livres sem métrica e branco sem rimas, críticas à realidade social brasileira, valorização da diversidade cultural do país, temática do cotidiano, social, histórico e religiosa. Vamos agora verificar quem são os principais autores desse movimento. Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. São os nossos principais. Vejam aí agora um poema, uma poesia bem curtinha, né, falando, mostrando a característica desse movimento da segunda parte, tá? Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Carlos Drummond de Andrade. Olha só, bem pequenininho, né? Ele é curto. Vamos ver mais um texto. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nenhum triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande e de listras que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem, mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam na estrada do Castro e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer, ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. Então, olha só aí, isso aconteceu como descrevendo o quê? A seca, né? Que ali pegou esse povo lá do Nordeste. Certo? Vamos agora para mais uma fase do modernismo. A terceira fase, chamada de geração de 45, traz o equilíbrio e objetividade e o sociopolítico. Quais são as características aí? Ele traz o quê? Linguagem objetiva e equilibrada, influência do parnasianismo e simbolismo, oposição à liberdade formal, forte preocupação com a estética e perfeição, valorização da métrica e da rima e temáticas, né, que vai trazer o que? O lado social e humano. Vejam aí que ele faz um resgate de características de outras literaturas, né, de outras escolas. Aí vamos para os nossos principais escritores, né? Foi quem? Mário Quintana, João Cabral de Melo, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Vamos ler mais um texto, então? Olha só o texto aí. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Então percebam aí que ele vem falando que sobre a vida e a morte, que a vida é tão sofrida que ele relata o que? Ali, esse sofrimento. E o personagem, ele se individualiza, certo? Depois ele fala assim, somos muito severinos. Ele faz ali o quê? Uma anulação da existência, né? Pela desigualdade social. Somos muitos, todos estão vivendo essa mesma situação, certo? E aí ele fala o quê? Da cabeça grande, perna fina, mostra a desnutrição. Fala também sobre a anemia, quando ele diz que o sangue tem pouca tinta. Então, ele mostra ali a anemia, consequência da desnutrição, da desigualdade social. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!